Olá, uma ótima tarde para você nesse domingo de eleições e a gente começa agora uma edição especial do De Olho no Voto. Durante uma hora você vai ver as principais notícias sobre as eleições aqui em Goiás e também análises desse primeiro turno com especialistas. A gente começa mostrando como foi o início da votação logo cedinho aqui em Goiânia. Quem acompanhou tudo foi a repórter Camila Rodrigues. Antes da abertura da votação, o Colégio Ateneu Salesiano Dom Bosco, no setor oeste em Goiânia, já tinha uma fila grande. A Rafaela foi a primeira a chegar. Que hora que você chegou aqui e por quê? Nós chegamos agora 6h50. Por que você chegou tão cedinho? Porque nós temos que viajar. Essa unidade de ensino é o maior colégio eleitoral de Goiânia, com 27 urnas eletrônicas. Só aqui vão ser quase 10 mil eleitores que estão conscientes da importância do voto. Trocar os políticos velhos e colocar político novo lá. A gente tem que saber escolher a pessoa e pôr essa pessoa lá para ver se muda o nosso Brasil, porque o nosso Brasil está enterrado na lama. O Estado tem que funcionar e nessa hora que a gente tem que fazer valer. Quem não conseguir escolher os representantes por algum motivo, pode fazer a justificativa e ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Foi o caso do Darlan, que está na capital só de passagem. Sempre participo e sempre faço minha parte. Dessa vez é porque realmente não tem. Não tem como. Nessas eleições, Goiás é 100% biométrico. 4,5 milhões de eleitores goianos estão aptos a utilizar o sistema biométrico de coleta de dados. Caso esse sistema apresente problemas, o eleitor poderá registrar a presença no caderno de votação. Já aqueles que não fizeram recadastramento biométrico não poderão escolher os próximos representantes. E um dos primeiros problemas enfrentados já no início da manhã foram santinhos jogados na rua. Esse tipo de propaganda é proibido em dia de eleição e pode render multa de até R$8 mil para o candidato. O Ministério Público está fiscalizando as sessões eleitorais de perto. O Ministério Público está percorrendo todas as sessões eleitorais, tirando fotos, e identificando os candidatos que jogaram material, recolhendo o material para posterior representar a Justiça Eleitoral. Prevendo essa sujeira, a Companhia de Urbanização de Goiânia, a Comurg, reforçou as equipes para fazer a limpeza da cidade. Nós estamos com aproximadamente 1.000 garis. Vamos triplicar esse número, amanhã vamos estar com 3.000. E tivemos a grata surpresa de ver que nos parece que a incidência está sendo menor. Ainda bem, né? Porque ninguém merece essa sujeira, né? E nós vamos agora direto para o Tribunal Regional Eleitoral, onde está a repórter Carla Lacerda, que conta pra gente ao vivo como é que foi essa manhã de votação. Boa tarde, Carla. Alguma surpresa ou tá tudo dentro aí da normalidade? Boa tarde, Michele. Boa tarde a você que acompanha toda a programação da TV Brasil Central. Olha só, por enquanto as eleições são consideradas tranquilas. Tudo que está ocorrendo no interior do estado demora um pouquinho mais para chegar aqui na central do TRE. Por enquanto a gente tem notícia que tiveram problemas 2 municípios, em Palmeiras e também no distrito de Crixás. Mas a gente vai conversar mais sobre esse assunto e também saber como as eleições estão transcorrendo aqui em Goiânia com o secretário de Tecnologia da Informação do TRE, o Dori Gonzaga. Dori, a respeito das urnas eletrônicas aqui na capital, né? São mais de 2.800. O que aconteceu até o momento? Muito boa tarde. Boa tarde. Então, nós tivemos um dia, o início não foi muito tranquilo, mas agora todas as sessões estão tranquilas. Tivemos uma ocorrência no Jardim Guanabara, onde o eleitor falava que votava para um candidato a presidente e esse voto estava indo para nulo. Nós pedimos que fosse feita uma auditoria na sessão e, na verdade, isso fica até um alerta. O voto para governador vem antes do presidente e ele também é somente 2 dígitos. Então, preste muita atenção, o primeiro voto, quando você estiver votando na urna, é para deputado federal, deputado estadual, primeiro senador, segundo senador, governador e aí sim, no final, para presidente. Então, não esqueçam dessa ordem, porque muitos estão reclamando que estão votando para o presidente e um deles está indo para nulo, mas na verdade ele estava na tela de governador. Então tem que prestar muita atenção quanto a isso. No demais, tudo tranquilo, nós tivemos até agora a informação que nos chegou de 56 urnas que foram trocadas em todo o estado, em 24 municípios, aqui em Goiânia ainda persiste as 11 urnas somente trocadas. Agora, aqui em Goiânia também teve um problema aí no colégio em Campinas, em uma das sessões. O que ocorreu?
nesse colégio, especificamente, o presidente de mesa não compareceu, então ele não levou o material para o início da votação. Nós, assim que soubemos, nós orientamos para que o mesário que estava ali presente iniciasse a votação, a impressão da zerésima, a votação, até porque a sessão ela é biométrica. Apenas orientamos para que a identificação do eleitor tinha que ser pela digital, né? Havendo a identificação pela digital, ele poderia votar. Aquele que a digital não fosse reconhecida deve aguardar a chegada do caderno de votação. Essa foi a orientação, mas às 9h30 o caderno de votação já estava também na sessão eleitoral. Em relação às urnas, qual foi o principal problema que elas tiveram? O principal problema foi um erro que aparece HW, é quando a urna dá um travamento, ela começa a checar os equipamentos e um deles não responde corretamente, ela dá o bloqueio, e o outro erro que a gente tem é também relacionado ao leitor da digital. E qual a expectativa para a apuração dos votos, né, após o término da votação? Deve atrasar essa votação, até por conta de atrasos em algumas sessões? Exatamente, a gente espera que algumas sessões, o encerramento da sessão ocorra um pouco depois das 17 horas, até porque, havendo eleitor na fila às 17 horas, todos eles receberão senha e votarão. Somente após esses eleitores que já estão dentro do local às 17 horas, fizerem o voto e terminar a sua votação, é que a urna vai ser encerrada. Agora, quem está em casa e ainda não consultou o local de votação e quiser fazer isso pelo celular, está ocorrendo tudo tranquilo ou está tendo algum tipo de problema? Nós tivemos no início da manhã uma sobrecarga no sistema, na verdade no Brasil todo, o sistema que permite que ele faça a consulta ao local de votação, mas essa situação já foi contornada e hoje, agora à tarde, já está funcionando normalmente. Muito obrigada. A gente acabou de conversar com o secretário de Tecnologia da Informação aqui do TRE, Dori Gonzaga. Lembrando que em todo o estado, quase 7 milhões quase 4 milhões e 400 mil eleitores vão às urnas dos 7 milhões de habitantes aqui no estado. É com você, Michele. Tá certo, Carla. Obrigada pelas informações e até daqui a pouco, então. E agora eu converso aqui no estúdio com o presidente da Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral da OAB Goiás, que também é especialista em direito eleitoral, o advogado Vandir Alan. Bom dia, bem-vindo. Bom dia a toda a audiência da TV Brasil Central. Uma alegria compartilhar essa bancada com você. A gente que está contente com a sua participação aqui. Agora, uma coisa que a gente tem que observar que é séria, quase 3,5 milhões de títulos aí cancelados em todo o território nacional. É um número alto, né? O que justificou isso e por que a gente não conseguiu resolver isso em tempo? Olha, nós tivemos um empenho muito grande, tanto da Justiça Eleitoral quanto das prefeituras, para se realizar o recadastramento biométrico. Só que nós temos uma realidade de migração de população, nós temos uma realidade de zona rural, que é muito afetada, né, porque não chega para eles a informação da necessidade do recadastramento biométrico. Nós estamos cumprindo um cronograma, Goiás está antecipado no cronograma de biometria, mas ainda assim existem realidades, principalmente com relação à migração, com relação à zona rural, onde ainda se tem uma dificuldade de acessar o eleitor. Ou seja, a tecnologia tem um lado positivo, mas com relação a esse aspecto a gente ainda vê esse problema, né? Complicado. Exatamente, porque 3 milhões de eleitores são muito significativos, ainda mais numa eleição acontecer para presidente da República. Quais os tipos de crimes eleitorais mais comuns hoje em dia? No dia da eleição, nós temos a boca de urna, nós temos a compra de votos, nós temos o derrame de santinhos, que foi aquilo que a gente viu na reportagem agora há pouco, e de fato concordo com... Que é um absurdo, né? Eu falava agora há pouco que é tão absurdo quanto o candidato que faz o derrame do santinho, é o eleitor que pega esse santinho no chão e vota nesse candidato. Ainda tem isso, Vandir. As pessoas ainda fazem, porque antigamente era comum, as pessoas não se envolviam muito no processo político, às vezes via aquele número lá, estava chegando para votar, não tinha ninguém usava, mas hoje ainda a gente ainda pode falar que tem isso. Acontece e acontece em muitas situações. Pela manhã, quando eu fui votar, eu percebia na fila de votação um burburinho de pessoas que não sabiam o número do voto, o número do candidato, especialmente deputado estadual. Então, muitos desses, na dúvida, pega ali no chão
a revelia, né, sem qualquer critério e ainda votam. Por isso, os candidatos continuam com essa prática. A gente vê que a gente realmente precisa muito assim, melhorar a questão da educação, né? Porque desse jeito fica complicado. A gente está numa situação difícil. Agora, por exemplo, vamos falar de regras. A gente sabe que até terça-feira o eleitor não pode ser preso, a não ser em situações especiais. Que situações são essas? Flagrante, em flagrante delito, estando cometendo o crime, decisão condenatória definitiva, ou desrespeito ao salvo-conduto emitido pelo juiz eleitoral. Essas são as 3 únicas hipóteses do eleitor vir a ser preso nesse período que começou 5 dias antes da eleição e vai até 2 dias após a eleição. Se alguém for pego, por exemplo, numa das ações proibidas, por exemplo, foi com o celular lá para a cabine de votação, o que acontece com essa pessoa? O presidente da mesa, ele vai chamar a autoridade policial vai recolher esse cidadão até os cadeiões, entre aspas, né, que são chamados os locais que recebem as pessoas que são detidas por infrações eleitorais. Lá ele vai poder fazer uma transação penal e ser solto de imediato. O TRE montou uma central de flagrantes em Goiânia, lá no 1º DP. A Ordem dos Advogados do Brasil disponibilizou alguns advogados para estarem lá, para o pessoal não ter que esperar até o final do dia, né, para já fazer a transação penal. Agora, o cidadão ele tem que estar muito atento e evitar essa prática, porque é um crime, né? Nós clamamos tanto por lisura no processo eleitoral, por eleições limpas, né, por candidatos que não sejam corruptos. Aí o eleitor também tem que contribuir com a sua parcela. Eu acho que a mão das pessoas coça, Vandir, porque o que se viu muito hoje nas redes sociais é a foto justamente daquele comprovantezinho de que votou. Acho que a pessoa fica louca querendo ali, até porque, apesar de ser secreto, as pessoas estão divulgando realmente o que querem e, na verdade, muito até o que não querem, né? Essas eleições, a gente está observando isso. Exatamente, exatamente. Eu acho que assim, o brasileiro, ele gosta de eleição, ele gosta de participar do processo eleitoral. Quem não votar agora no 1º turno, pode votar no 2º? Quais as Ele vai ter que justificar, ele tem que justificar a sua ausência às urnas, né? E se ele não justificar nem no 1º, nem no 2º turno, muito além da multa, que é muito barata, R$ 3,50 aproximadamente, ele fica impedido de obter certidão de quitação eleitoral. Sem quitação eleitoral ele não tira passaporte, ele não toma posse em concurso público. Então, o reflexo da ausência às urnas não é simplesmente a multa, que é baratinha. É a falta de condição de exercer alguns atos de cidadania pela falta de quitação eleitoral. Bom, nessas eleições acabou assim, se liberando a questão do uso da camiseta do candidato. Só que é uma manifestação que deve ser isolada, né? Mas acontece que às vezes junta muita gente, todo mundo ali, às vezes que está apoiando um mesmo candidato. Como é que é? Isso pode configurar um crime eleitoral? Se vir várias pessoas lá com a camiseta, conversando ali próximo ali ao local de votação, como é que vai ser avaliado isso? A lei eleitoral, ela veda a aglomeração de pessoas no dia da eleição. E aglomeração de pessoas, mais de 2, é aglomeração de pessoas e no entendimento da autoridade policial que estiver ali, pode recolher essas pessoas. O que a Justiça Eleitoral disse, reafirmou, inclusive na última quinta-feira, na sessão plenária do TRE, é que a manifestação individual e silenciosa do eleitor, ela é permitida, quer seja através de adesivos, broches, camisetas, bandeiras, né? O que não pode é o candidato distribuir camisetas para o eleitor e votar. Tem que ser um ato voluntário do cidadão que adquiriu, comprou a sua camiseta, colocou e vai silenciosamente para a urna votar. Uma outra questão, transportar eleitores é proibido? É crime eleitoral. O transporte de eleitores é crime eleitoral. Os veículos que vão transportar eleitores de locais que não são dotados do serviço público de transporte, eles são credenciados previamente pela Justiça Eleitoral. Existe um acompanhamento por parte dos candidatos, dos partidos e do Ministério Público desse serviço de transportes. O particular, ele não pode transportar eleitor para votar, exceto a situação familiar, do seu vizinho, porque se você for abordado e você não souber dizer quem são as pessoas que estão dentro do seu carro, certamente você vai ser recolhido e vai responder pelo crime eleitoral. Como é que é o trabalho dessa comissão de combate à corrupção eleitoral da OAB? Como é que é o trabalho de vocês nesse momento? A função da ordem com relação ao processo eleitoral é estreitar o diálogo entre a cidadania e os órgãos de poder.
Então, a função principal da Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral da OAB é, primeiro, alertar a população dos custos que envolvem vender o seu voto. Alertar também a população que comete ato de corrupção eleitoral, ao oferecer o seu voto em troca de determinada vantagem ou benefício. Além disso, nós servimos também como um canal de interlocução para eventuais denúncias. Nesse ano, nós não utilizamos o aplicativo de denúncias porque a gente acha que é muito mais efetivo utilizar o Pardal, que é um aplicativo da própria Justiça Eleitoral, onde o cidadão pode tirar foto, fazer vídeo, mandar texto de situações que configurem infrações eleitorais. A Justiça Eleitoral recebe essa denúncia e processa ali na forma devida. Tá certo. O Vandir Alan, que é presidente da Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral da OAB Goiás, muito obrigado por ter participado aqui com a gente, esclarecido essas questões que geram aí dúvida para muita gente. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade e reitero o compromisso da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Goiás, de representar a cidadania dentro desse processo eleitoral para que ele seja mais legítimo. Muito obrigada. Excelente tarde. Olha só, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco com mais informações sobre as eleições em Goiás. É a TBC de Olho no Voto. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Nós não temos que confundir e jamais pensar em misturar o papel das Forças Armadas com o papel do administrador, do gestor, daquele que representa a vontade do povo. Mas é preciso, acima de tudo, que todos esses poderes trabalhem em harmonia e que tenhamos aí o respeito pelas instituições. Desta forma, eu conclamo a todo cidadão brasileiro, a todo agropecuarista, colega de atividade, que tenha sempre à frente o ideal da democracia. A democracia é o melhor regime. Estamos de volta com De Olho no Voto e a candidata do PT, Kátia Maria, votou hoje de manhã em Senador Canedo. Ela disse que fez uma boa campanha e tem expectativa de ir para o segundo turno. A reportagem é da Sabrina Mello. A professora Kátia Maria, candidata ao governo do estado pelo PT, chegou para votar por volta das 9h20 da manhã no Colégio Militar Pedro Xavier Teixeira, em Senador Canedo. Ela estava acompanhada de companheiros de partido e candidatos ao Senado. A candidata avaliou positivamente a campanha e tem expectativa de ir para o segundo turno. Nós focamos em propostas propositivas, mostramos para o eleitor de Goiás que nós estamos preparados para governar o nosso estado, mediante as dificuldades que o nosso povo está passando hoje. E nós sabemos o que fazer e como fazer. Se o povo nos der a oportunidade, depositando o seu voto hoje nas urnas, nós estaremos no segundo turno para fazer um debate ainda mais qualificado, mostrando que o estado de Goiás precisa de uma verdadeira arrumação para fazer uma mudança de verdade, organizar as finanças. A quantidade de fake news na internet preocupa os eleitores. Mas será que as notícias falsas realmente têm poder para influenciar uma eleição? Veja na reportagem de Camila Teixeira. Uma pesquisa do SPC Brasil aponta que 75% dos brasileiros temem que as falsas notícias influenciem na escolha do voto. O levantamento ouviu 800 brasileiros. Entre os mais jovens, o receio é ainda maior. O número sobe para 82%, considerando os que possuem até 34 anos. Nas ruas de Goiânia, os jovens entrevistados pela nossa reportagem também se disseram temerosos. Eles têm recorrido à imprensa para checar o que é verdadeiro ou falso. Primeiro eu vou buscar outras fontes que dizem aquela mesma informação. Depois eu verifico de onde é que elas estão saindo. Eu acredito em você entrar dentro do Google, você avaliar diversos portais, ver quem realmente compara essas informações e ver quem realmente procede nessas informações como verdade ou
fake news. Para este pesquisador em comunicação política, o jornalismo tem se consolidado como fonte confiável em uma época em que as fake news têm se proliferado com a ajuda das redes sociais. Se a fonte da informação for algum jornal ou alguma emissora ou algum site muito conhecido, muito estruturado, um site institucionalizado, a tendência do internauta é considerar que aquela informação seja verdadeira. Ele não tem muita predisposição para acreditar que de um grande jornal, de uma grande emissora, possa vir uma matéria ou um conteúdo que seja falso. Apesar do peso das notícias falsas, o especialista não acredita que apenas as fake news sozinhas vão influenciar decisivamente as eleições de 2018. A internet, assim como mídia nenhuma, constitui um único espaço, um espaço exclusivo que o eleitor utiliza para produzir sentido a respeito da política. Grande lugar de onde o eleitor comum tira sentido para fazer as suas opções políticas é a sua vida cotidiana, é a vida da família, é a vida do trabalho, são as dificuldades que ele enfrenta na relação com os equipamentos públicos, com a dificuldade que ele encontra na relação com os políticos, na relação com as instituições. Então ele utiliza todo esse repositório de experiência dura do cotidiano que ele tem, para formular as críticas, as aspirações, as esperanças e os desejos que ele lança para o mundo da política. O Tribunal Regional Eleitoral tem ficado atento às fake news, a aplicação de penalidades como a retirada de notícias falsas do ar e o direito de resposta a candidatos são algumas das medidas da Justiça Eleitoral no combate às fake news. A pessoa que está propagando uma fake news, de repente, ela pode ser condenada a pagar uma indenização, já na seara civil. Na seara eleitoral, nós temos a questão do direito de resposta, a retirada dessa publicidade do ar e, dependendo da situação, havendo abuso do poder dos meios de comunicação social, pode resultar até mesmo uma cassação. Muita gente ainda não sabe quais são as atribuições de cada cargo em que estamos votando hoje. São 5 cargos ao todo entre executivo e legislativo. Quem mostra pra gente é a repórter Carla Lacerda. Você sabe qual a responsabilidade de um presidente da República? O que um político do executivo deve fazer? Como é o trabalho de quem está no poder legislativo? Você sabe qual a diferença de um deputado federal, um estadual e um senador? Eu sou um zero à esquerda a respeito política. Não faço a mínima ideia. Ah, eu não sei não. Sei não. Não. Não sei. De acordo com este cientista político, existe uma razão que explica por que o brasileiro conhece tão pouco do sistema político do país. Existe uma teoria que diz que a cultura cívica no Brasil é muito frágil, né? Não há uma continuidade no hábito de participação e de acompanhamento das pessoas sobre o funcionamento das instituições políticas. Essa é a versão mais corrente. Então, no caso brasileiro, é a própria fragilidade ainda da nossa democracia que faz com que essa relação entre políticos e o eleitorado que é representado seja ainda uma relação frágil. De forma simples, ele diferencia as atribuições dos políticos que atuam no poder legislativo dos que estão no executivo. No executivo, basicamente, prefeito, governador e presidente da República, a função do representante popular é executar aquelas tarefas que são previstas no orçamento. E esse orçamento consiste de quê? É toda a verba pública arrecadada, é todo o sistema de impostos, de taxas que a população paga e o governo centraliza para usar em benefício da população. Então compete ao executivo propor esse orçamento e ao legislativo aprovar o orçamento e logo em seguida fiscalizar também a execução desse orçamento. E agora quem faz uma análise para a gente desse momento político que nós estamos vivendo é o professor, jornalista e cientista político Luiz Carlos Fernandes. Boa tarde, professor, bem-vindo. Bom, nós acompanhamos 2 assuntos aí agora interessantes. A questão das fake news e essa também de a população não entender quais são as atribuições de cada cargo político. Na sua opinião, professor, por
que o brasileiro tem tanta dificuldade nisso? Tanta falta de informação, assim, a gente vive sob esse sistema e não sabe o que está acontecendo. Olha, eu acho que, em parte, foi o que foi falado pelo Pedro Célio, né? Eu concordo com ele, mas tem uma outra questão também, então, a gente tem só 51 anos de democracia em 2 períodos. Hoje nós tivemos de 45 a 64 e de 85 para cá. Então, 31 anos, 20 anos, né? Então, é muito pouco tempo de exercício democrático em mais de 500 anos de história. Primeiramente, tem essa questão. A outra questão que eu acho também é que as representações, elas são superestimadas para alguns setores e subestimadas para outros setores. Vou explicar. Pegar, por exemplo assim, o setor rural, né, o ruralista, o produtor rural, ele é superestimado. A quantidade de deputados que tem lá da bancada ruralista é muito maior do que a quantidade percentual desse grupo na população. O setor empresarial também, mas se você for levar o setor educacional, professores, quantos professores deputados existem? Né? Os setores do trabalhador rural ou do trabalhador industrial, quantos deputados realmente são representantes desse setor? Porque a questão talvez tenha vindo da origem, de quando que a gente teve voto cabresto, aquelas coisas da questão rural, o voto, assim, o voto ele teria que ser o reflexo da própria sociedade, ou seja, cada segmento deveria estar proporcionalmente representado no poder legislativo. Isso seria o ideal. Pelo menos, né? Não digo nem no executivo, mas no legislativo. E não é assim que ocorre. Então, o que acontece? Há uma perda de legitimidade. Por quê? Porque a pessoa elege a pessoa que não tem nada a ver com a realidade dela, consequentemente, essa pessoa não vai representar. Não vai lutar em prol dos direitos de outras categorias. De outras categorias. E aí ele vê o quê? Ele vê uma decepção pós-eleitoral, né? Ou seja, ele vota achando que a pessoa vai resolver o problema dela, mas aquele problema não faz parte da vida daquela pessoa. Ela vai resolver do grupo a que ela pertence, né? E, professor, com relação às fake news que a gente viu agora também, um pouco antes, elas têm um poder de realmente ajudar, nesse momento, decidir o voto, decidir as eleições? Fake news é um conceito novo que, na verdade, existe na política há muito tempo, né? Maquiavel dizia que a política é a arte, né, da mentira, vamos dizer assim. Então, existe há muito tempo isso, né? Mas dessa forma como ela existe agora na internet, como é que faz? Sim, é a proporção que ganhou, né? Então, você percebe o seguinte, que a propaganda negativa, que na televisão, por exemplo, na propaganda eleitoral de televisão, que ela perdeu certo sentido, e a gente pode ver o caso do Alckmin, por exemplo, que trabalhou bastante a propaganda negativa e não teve nenhum efeito do ponto de vista eleitoral para ele, né? Ele continuou na faixa de 10% que ele tinha desde o começo, e ele tinha metade do tempo de propaganda de televisão. Ou seja, não funcionou bem na televisão. Consequentemente, a gente pode ainda continuar dizendo que a propaganda negativa tira voto de quem a usa também. Mas na rede social não posso dizer isso. Principalmente, né, o WhatsApp nessa eleição. A propaganda negativa, que até a eleição passada ela foi forte no Face, caminhou para o WhatsApp essa eleição. Ela foi muito trabalhada. Verdade, o próprio né? Bolsonaro, que foi o candidato que está indo para o segundo turno, soube muito bem usar isso. Ele não tinha tempo de televisão praticamente, né? E nas redes sociais, ele usou as redes sociais, mas o que mais foi forte nele foi o WhatsApp. A gente pode dizer que nunca se discutiu tanto política quanto agora, professor? Pode-se dizer isso? Do ponto de vista conceitual, é complicado você falar que se discute política. Por quê? Porque nós estamos numa eleição onde a Datafolha divulgou hoje que 70% do eleitor está votando com raiva. Pois é, estão votando meio que aquela história do votar contra, né? Tá faltando ali uma credibilidade, né? E os 30% restantes são os que a gente diz que ele está sofrendo o conceito que a gente chama de cinismo, ou seja, descrença total no sistema democrático, né? Então a gente tem um terço descrente no sistema e 2 terços em disputa com ódio entre si, né? Não é nada construtivo, né? Complicado, eu estava conversando agora há pouco com o advogado Vandir Alan e ele falou que na hora que ele foi votar tinha gente que ainda pegando santinho no chão e com aquele santinho para votar. É um despreparo, uma coisa muito complicada. Num tempo em que está se discutindo tanto política, a gente ainda vê algo tão... um disparate, né? Uma coisa tão antagônica. Sim, ainda tem pessoas que votam porque o voto é obrigatório. Ela não vê sentido nenhum em votar, ou seja, ela não vê nenhuma mudança na vida dela. Não vê nisso um direito. E nenhuma oportunidade também, né? Certo. Porque as pessoas reclamam que os outros não cumprem seus deveres, mas elas também não veem retorno no cumprimento
cumprimento desse dever eleitoral, né? Porque elas não se sentem representadas, é a questão da legitimidade. Professor, nas pesquisas desta semana a gente viu aí uma mudança no cenário do Senado. A tendência, no caso de novidade, como é que o senhor avalia essa mudança que aconteceu agora mais... Você diz em Goiás? Em Goiás, aqui para o Senado em Goiás, porque a gente teve um cenário no início, que estava, né, vamos dizer, bem delineado, e agora, mais para o final, deu uma mudança. Isso significa o quê? Um desejo de mudanças? Olha, assim, a gente ainda está muito no calor das discussões, então eu teria que fazer um estudo maior. Mas, ao que me parece, 3 fatores pesaram. Um que se chama comumente no marco político de fadiga eleitoral. Depois de um determinado tempo que um grupo está no poder, ele se desgasta, mesmo que ele continue sendo um bom administrador, um bom gestor, um grupo politicamente atuante. Ele se desgasta por quê? Porque o brasileiro ele é experimentador, ele gosta de novidade, né? Primeira questão. Segunda questão que eu acho que alguns escândalos que aconteceram, né, nesse reta final da campanha prejudicaram alguns candidatos. Então, é a questão de que isso, né, colocou o que a gente tecnicamente chama, colocou o candidato nas cordas, pensando numa luta de boxe, ou seja, no momento em que ele tinha que estar atacando, ele passa a ter que se defender. Isso tecnicamente prejudica o candidato. Professor, o senhor continua com a gente aqui, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua essa análise política. Tudo bem. A gente vai para mais intervalo e volta já com outras informações das eleições em Goiás, na edição especial do De Olho no Voto. Segunda, um debate sobre o resultado do primeiro turno das eleições. Quem já está eleito e quem vai para o segundo turno. A nova composição da Câmara e do Senado e o cenário político que se anuncia para 2019. Segunda, logo após Jornal da Cultura no Roda Viva. Estamos com o De Olho no Voto e o candidato do MDB, Daniel Vilela, votou hoje de manhã em um colégio do bairro Água Branca, aqui em Goiânia. Carla Lacerda conta pra gente. O candidato do MDB ao governo de Goiás, Daniel Vilela, chegou ao local de votação por volta das 9 horas no bairro Água Branca. Ele estava acompanhado da família e de aliados políticos, como o pai, o ex-governador Maguito Vilela, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, candidatos ao Senado e aos cargos de deputado estadual e federal, além do vice Euler Cruvinel e do ministro das Cidades, Alexandre Baldi. Depois de aguardar 45 minutos na fila, Daniel registrou o voto na seção 83 da Escola Municipal João Clarimundo de Oliveira. Segundo colocado nas pesquisas, o candidato disse que acredita no segundo turno. Nós temos aí pesquisas mostrando um número muito grande de indecisos que vão se decidir nesse dia de hoje e estaremos aí aguardando de forma muito tranquila e serena o resultado. Estamos escolhendo os nossos representantes, mas ainda tem muita gente que não sabe as diferenças entre o voto majoritário e o proporcional. Veja os detalhes com a Juliana Diniz. Você sabe a diferença entre voto majoritário e voto proporcional? Ou por que mesmo um candidato a deputado recebendo mais votos que outro não é eleito? Às vezes a gente vê comentários, vê alguém explicando, só porque, na verdade, eu nunca parei para analisar. Não sei, nunca ouvi falar. Você vota em um candidato e leva outros dependendo do partido que ele está, né? Que é um coeficiente é isso aí. Um consegue puxar muitos outros, né? No sistema majoritário, a pessoa escolhe aquele que quer, dá um voto para aquela pessoa, aquele candidato. E aquele candidato com a maioria dos votos será considerado o eleito. Já no sistema proporcional, o eleitor dá o voto no candidato ou no partido político e vai se eleger a representatividade do povo. No sistema eleitoral do Brasil, os cargos de deputado estadual e federal são eleitos por meio do voto proporcional. E para saber quais os candidatos vão ser eleitos, é preciso primeiro saber o quociente eleitoral
e o quociente partidário. Vamos imaginar, né, as eleições estaduais, 41 deputados estaduais aqui em Goiás, e eleição federal, né, deputado federal, que são 17. Pega o número de votos válidos, divide por 41 ou divide-se ali por 17. Este número corresponde ao quociente eleitoral, que é, na verdade, a quantidade mínima de votos que um candidato ou partido político precisa ter para ser eleito, para eleger uma vaga. Ao longo dos anos, o voto proporcional foi aprimorado. Agora, existe o ponto de corte para evitar que candidatos que tiveram votação inexpressiva sejam eleitos. A votação mínima para ser eleito pelo sistema proporcional. Essa votação mínima corresponde a 10% do quociente eleitoral. Com isto, vai impedir que, por exemplo, a votação de uma única pessoa leve todos os candidatos do partido dele, sem que esses candidatos tenham um número mínimo de votos. E a gente continua com um pouco mais na análise desse momento político que nós estamos vivendo com o professor Luiz Carlos Fernandes, que está participando com a gente aqui dessa edição especial do De Olho no Voto. Professor, é correto dizer que a presidencial não é tão importante quanto a dos deputados, já que qualquer um que seja eleito para o maior cargo do país vai estar submetido ao Congresso, no caso, às decisões dos deputados? Olha, assim, é difícil você falar que é correto, mas o que se percebe é o seguinte: o eleitor brasileiro, ele tem pouca preocupação com os cargos legislativos. E ele se preocupa basicamente com os cargos executivos, que são os majoritários. Não dá muita importância, né? Exatamente. Fala deputado, qualquer um, presidente, sim, mas deputado Só não. que a história brasileira, por exemplo, se você pegar a democracia brasileira recente, esses 31 anos, você vê que houve 2 impeachments, né? Os impeachments passam pela Câmara e são aprovados pelo Senado. Ou seja, o Congresso, se não ajuda, atrapalha bastante um presidente que quer governar, né? Então, assim, essa subrepresentação, que é o que eu estou falando, sobre isso, ela prejudica bastante o bom desempenho do Poder Executivo, né? Quase tudo tem que passar pelo Congresso, né? Então, assim, o que se espera é que a partir dessa eleição, né, o eleitor brasileiro passa a tomar mais atenção, a ter mais atenção com quem que ele escolhe para ser seu representante no Legislativo. Não acho que é um subcargo, né? Porque a ideia que se dá parece que é essa, sim, né? Sim, e num sistema que a gente tem partidário frágil como o nosso, que se cria partido e desaparece partido todo dia, né? A ideologia do partido, o programa do partido desaparece. E aí fica um varejo, né, de negociações individuais por interesse. Feira, né? Exatamente. É um horror, né? E isso prejudica muito o sistema democrático e as políticas públicas. Né? Agora, professor, para o governo de Goiás, a gente tem visto aí nas pesquisas que tem um candidato que está bem à frente, com possibilidade de até vencer no primeiro turno, e 2 candidatos aí mais próximos que estão vendo aí, se houver um segundo turno, né, que um possa ir. A gente pode confiar nessas pesquisas, na sua opinião? Como é que funciona essa credibilidade das pesquisas? Pesquisa é sempre um retrato. E a campanha é um filme, ou seja, principalmente as metodologias que são usadas aqui em Goiás, são metodologias que ela existe um viés natural. Por quê? Porque ela é amostra domiciliar. O que significa? Significa que o entrevistador vai à sua casa te entrevistar. Geralmente isso é feito no período noturno, porque é muito pouco provável você achar as pessoas em casa no horário comercial, certo? E a forma como isso é tabulado e é analisado gera um tempo mais ou menos de 2 a 3 dias para a pesquisa, entre o que foi captado e o que é divulgado, certo? Ou seja, 3 dias num processo eleitoral, isso gera o quê? Uma lacuna entre o que se viu e o que está acontecendo. E há questionamentos sobre essa questão de pesquisa, porque muitas vezes, como a amostragem é relativamente pequena, se observarmos com o montante geral da população, às vezes a gente não foi consultado e não conhece ninguém. Eu até fiz uma pesquisa essa semana. Aí eu descobri pessoas pesquisadas, mas até então eu falava, gente, eu não conheço. Mas eu vou te dar um dado para você perceber. É mais fácil você ganhar na Mega Sena e o raio te acertar 2 vezes que você ser entrevistado numa pesquisa nacional. Né? Porque o que eu estou te falando é muito pequeno, né? A amostragem das pesquisas é pequena. Aí a gente fica nessa... Pois é, mas a amostragem é como se fosse uma prova de uma comida. Já pensou se o cozinheiro tivesse que comer a comida toda para dizer se está boa, como é que as pessoas iriam comer? É um pouquinho mesmo. Se ela for representativa, é como um exame de sangue. É
pesquisa Justo, nacional. Né? Porque o que eu estou te falando é muito pequeno, né? A amostragem das pesquisas é pequena. Aí a gente fica nessa... Pois é, mas a amostragem é como se fosse uma prova de uma comida. Já pensou se o cozinheiro tivesse que comer a comida toda para dizer se está boa? Como é que as pessoas iriam comer? É um pouquinho mesmo. Se ela for representativa, é como um exame de sangue. É suficiente. A questão, para mim, não é essa. A questão é que, mesmo fazendo tudo correto, tem essa defasagem de tempo, né? Datafolha eu acho mais preciso porque ele faz ponto de fluxo, ele faz das pessoas na rua, ele fecha uma pesquisa em 24 horas. Certo. Mas mesmo assim, um processo eleitoral é um processo dinâmico. Cada fato, um debate que acontece muda muito a opinião, né? Um escândalo que acontece muda muito a opinião. Então, assim, a pesquisa ela tem que ter o viés dentro da sua margem de erro. A gente diz que a pesquisa errou ou acertou, se ela extrapolar a margem de erro. Ficar muito grande a diferença, né? Se ela fugir, se ela é 2 pontos, então um intervalo de 4 pontos entre o que ela fala e o que acontece, aí realmente é erro. Se não é viés tecnicamente explicado, porque ele já avisa, olha, presta atenção, 95% de confiança significa que tem 5 que eu posso errar. 2 pontos percentuais para mais para menos significa que tem 4 pontos que eu posso errar. Está explicado isso. Isso aí não é erro, é viés, né? Mas o processo é muito dinâmico e às vezes a dificuldade que tem é da metodologia pegar a intenção do eleitor. E no Brasil existe a lei da procrastinação. O eleitor brasileiro deixa para decidir na última hora porque é uma coisa que ele não gosta, ele joga para a última hora. Coisa de brasileiro. Professor Luiz Carlos Fernandes, que é cientista político, muito obrigado por ter estado com a gente aqui nessa edição especial do De Olho no Voto e ter ajudado um pouquinho as pessoas a pensarem um pouco mais sobre esse nosso cenário político. Eu que agradeço. É muito interessante tarde. Debater sobre isso. Muito obrigada. Olha só, agora a gente volta ao vivo para o TRE para saber como é que foi essa manhã de votação no que se refere à segurança. A repórter Carla Lacerda tem as informações. E aí, Carlos, os eleitores estão se comportando direito? Olá, Michele, estamos de volta aqui para levar todas as informações em tempo real para o telespectador da TV Brasil Central. Por enquanto, sim, o eleitor está se comportando direitinho. É claro que existem casos de boca de urna, mas eu quero aproveitar para mostrar para vocês agora como está a situação aqui na Praça Cívica, porque chove muito aqui na capital. A gente pode ver que o anel externo foi fechado. Os veículos podem trafegar apenas pelo anel interno, né? Lembrando que o TRE, onde nós estamos, fica aqui na Praça Cívica. A previsão também é de que o Tribunal Regional instale um telão ali na Praça Cívica para que os eleitores acompanhem a apuração a partir das 5 horas da tarde. Vamos ver se a chuva vai permitir. Mas voltando aí à sua pergunta, vamos falar sobre as ocorrências, porque está aqui comigo o Coronel Anésio Barbosa, da Polícia Militar. Eles estão acompanhando toda a situação, não só em Goiânia, mas também no estado. Coronel, quantos homens da Polícia Militar estão empregados nessa operação da eleição e qual que é a situação até o momento? Muito boa tarde. Boa tarde. Hoje nós estamos empregando 8.000 homens em toda a Operação Eleições 2018. Só atuando na guarda e segurança dos locais de votação, nós temos os 2.439 pontos de votação, sendo guarnecidos com 2 policiais cada um desses postos de votação. Além disso, nós temos todo o policiamento regular e todas as nossas tropas especializadas na rua em condições de dar garantias de segurança para a sociedade, para o exercício da cidadania, para a votação com toda paz e tranquilidade. Até o momento, quantas ocorrências no estado? Nós temos até o momento 17 ocorrências registradas, todas ocorrências de menor potencial ofensivo, então estão sendo lavrados os TCOs aqui em Goiânia, de região metropolitana. A lavratura do TCO está sendo realizada no 1º Distrito Policial e nas demais localidades de acordo com os encaminhamentos da Justiça Eleitoral. Além desses casos de boca de urna, teve também caso de mesária que vocês tiveram que intervir? Sim, essa é uma infração administrativa que foi detectada em que havia uma mesária portando o bótum de determinado candidato e esta é uma situação inconveniente, tendo em vista a lisura e a isenção de toda a Justiça Eleitoral. Essa situação foi encaminhada para apreciação também da Justiça Eleitoral e para demais providências. A partir das 5 horas da tarde, quando começa a apuração, há algum tipo de operação para reforçar a segurança dos eleitores? Já que a gente tem visto e tem noticiado um clima um pouco tenso aí na escolha dos candidatos esse ano.
Eu acredito que o clima não é tenso, né? Mas de qualquer forma, pelo menos aqui no estado de Goiás, em outros pontos do Brasil, a realidade é um pouco mais diferente. Mas aqui nós temos um esquema de segurança especial para as apurações, inclusive para as comemorações que eventualmente venham a acontecer. Então, certamente nós teremos candidatos comemorando suas vitórias e eleitores também comemorando a vitória de seus candidatos. Então, nós temos 4 pontos específicos onde nós teremos um reforço significativo do nosso policiamento para garantia, inclusive, do direito de comemorar para os vitoriosos e também para acompanhamento de toda a apuração que será realizada nas centrais de transmissão e na central aqui de totalização dos votos no TRE. Muito obrigada, a gente acabou de conversar com o Coronel Anésio Barbosa da Polícia Militar. Então, tudo certinho, só a chuva aí que talvez possa atrapalhar um pouco o eleitor. Eu vou aproveitar também, viu, Michele? Já vou sair daqui para fazer o meu voto com vocês. Tá certo, Carla. Obrigada pelas informações. Boa tarde para vocês aí. Olha só, a gente vai para o intervalo. No próximo bloco você vai ver como foi o voto de mais candidatos ao governo do estado e outras informações sobre as eleições em Goiás. É a TBC de olho no voto. Não sai daí. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Lógico e evidente que não existe vida inteligente fora da democracia, em lugar nenhum do mundo. Precisamos falar sobre a democracia, precisamos falar sobre os riscos que corremos de uma volta à ditadura. Porque em tempos de recrudescimento das posições autoritárias, quando as viúvas da ditadura são cada vez mais excitadas com a possibilidade da volta do autoritarismo, e o mais interessante, né? Talvez algo que eles nem viveram, nem têm um conhecimento histórico exato do que aconteceu naquele negro período da história brasileira, a TBC marca a posição na construção da cidadania em Goiás. Vamos ouvir a sociedade, vamos trazer a sociedade para essa discussão, discutindo também o nosso futuro. Democracia é igual felicidade. Quanto mais, melhor. Estamos de volta com De Olho no Voto e o candidato do PSDB, Zé Eliton, votou às 10 horas da manhã no setor marista aqui em Goiânia. O governador de Goiás, José Eliton, e candidato à reeleição, chegou às 10 horas da manhã no Colégio Marista, em Goiânia, acompanhado da esposa Fabrina Muller e da candidata a vice-governadora Raquel Teixeira. Ele enfrentou fila e conversou com os jornalistas. Na entrevista, o tucano falou sobre a campanha e a expectativa do resultado da eleição. Foi uma campanha tranquila, uma campanha propositiva. Eu estou muito feliz com a campanha que fizemos. Agradeço profundamente a professora Raquel, nossa candidata a vice-governadora, que foi uma parceira em todas as horas, uma mulher extremamente importante nesse processo. Conseguimos fazer uma campanha respeitosa, levando nossas mensagens, nossas ideias. Estamos muito tranquilos, serenos, aguardando o resultado da votação que se encerrará logo mais às 17 horas. E o candidato do DEM, Ronaldo Caiado, votou em Nova Crixás. Ele falou da expectativa de vencer as eleições. A repórter Ednair Barros acompanhou. O candidato Ronaldo Caiado chegou à sessão eleitoral dele em Nova Crixás, região norte do estado, pela manhã. Ele é de Anápolis, mas desde 1989 o Colégio Estadual Zizi Perilo Caiado é o domicílio eleitoral do candidato que disputa o governo do estado pela segunda vez. Ele estava acompanhado do vice Lincoln TJ, do PROS, do candidato ao Senado e assessores da coligação. O candidato demonstrou otimismo ao terminar de votar. E sempre trabalhei muito para um dia poder chegar ao governo do estado. Se for essa a vontade de Deus e o povo me der a oportunidade de chegar lá, vocês podem saber que eu vou trabalhar com todo o empenho, com toda a dedicação. Mas aguardar até as 8 horas da noite, sei lá, até as 9 ou 10. Vamos aguardar. O candidato do PSOL ao governo, Wesley Garcia, votou hoje de manhã em Valparaíso de Goiás, no entorno de Brasília. Mesmo com o índice de intenções de voto baixo nas pesquisas, o Wesley disse que já considera sua campanha vitoriosa porque protagonizou o debate sobre a corrupção e valorizou as cidades do entorno.
E agora eu converso aqui no estúdio com o economista Bruno Fleury, que também é comentarista político há muitos anos aqui com a gente, e vai trazer, nesse momento, uma análise do ponto de vista econômico da situação do país com estas eleições. Boa tarde, Bruno, bem-vindo. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Na sua avaliação, como é que o Brasil sai, economicamente falando, após essas eleições? O Brasil precisa arrancar novamente, né? Precisa sair dessa estagnação que nós estamos vivendo hoje em face da indefinição política, né? O Brasil precisa retomar os investimentos econômicos, o Brasil precisa retomar o crescimento, o Brasil precisa de uma política efetiva de combate ao desemprego, de melhorar aumentar os investimentos em educação, tudo que consegue dar uma sustentação a um crescimento econômico sustentável. Com relação a esse quesito que você colocou, essa questão de emprego e salários, diante das propostas que a gente tem visto aí dos candidatos, o que se pode esperar? As propostas estão sendo viáveis? Há propostas, há um foco nesses setores aí de emprego, salário, enfim? O que a gente viu na campanha foi que pouco se discutiu propostas, né? O que se viu foi uma campanha muito acirrada, um debate muito mais pessoal, se questionando as características pessoais de cada um e os defeitos, do que efetivamente, olha, é isso aqui que vai resolver este problema, né? Então, quem gera emprego e renda nesse país não é o governo, são as empresas. O governo, ele oferece condições para que essas empresas se instalem no país, ou que a pessoa se torne empreendedor, ou que a pessoa amplie o investimento dos negócios dele, de forma a gerar mais empregos, gerar mais renda. Nós temos um dado aí, por exemplo, as micro e pequenas empresas, os pequenos negócios no Brasil, eles absorvem 95% da mão de obra empregada nesse país. Esse é um dado que pouca gente sabe. Então, os pequenos negócios quer acabar com o desemprego no Brasil? Investir no empreendedorismo. O governo ter políticas voltadas ao empreendedorismo, ter linhas de crédito, facilitar o registro das empresas, diminuir a carga tributária. Quer dizer, o governo não é mais o grande empregador como era lá na década de 30, 40. Quem emprega são as empresas. As pessoas hoje querem ter o seu negócio próprio. Então, o governo precisa facilitar a vida das pessoas. Mas o governo não pode ser um empecilho a esse processo. O que o governo faz que atrapalha esse processo? Burocracia. A burocracia. O governo se endivida mais do que deve. O governo, os gastos do governo são superiores à sua arrecadação. Então, isso dificulta fazer uma reforma tributária, porque se o governo perder receita, ele não consegue fazer face às suas despesas. Sobre essa questão que você colocou agora, que é muito importante, com relação a essas contas públicas. Hoje a gente tem leis aí para tentar impedir que um governante deixe o governo todo endividado para o sucessor, que é a lei da responsabilidade fiscal. Mas, no entanto, a gente sabe que quem entra normalmente, parece que via de regra, pega sempre aí o governo, seja estadual, seja federal, com dívidas. Agora, como fazer propostas e contar com um dinheiro, uma questão, ou dívidas que você nem sabe ainda como é que você vai administrar? Bom, se o cara for candidato e ele não tiver uma equipe que analisou o orçamento, esses dados, porque esses dados do governo são todos transparentes, hoje estão todos no portal da transparência, qualquer um tem acesso a essas informações. Não é mais caixa preta. Por que a gente vê, então, todos os políticos falando, claro, em boa parte pinta que às vezes o cenário está melhor, ao mesmo momento reclama que tem dívida, e essa questão da lei da responsabilidade fiscal, onde é que fica isso? O cara reclama, é o seguinte, esse é um vício do político que assume o governo, que em vez de tocar, resolver... Porque, olha só, eu não vou eleger um governador ou um presidente da República para ficar reclamando dos problemas. Porque a gente já sabe que existem. Tanto no Estado quanto na União, a gente sabe que existem problemas. Eu estou elegendo uma pessoa que, em vez de reclamar, vai achar a solução para os problemas. Porque senão ficava com o que está, porque pelo que está, pelo menos já conhece como é que a coisa funciona e vai gerindo aos trancos e barrancos, vai estar gerindo o problema. Então, eu estou elegendo uma pessoa que vai lá resolver aquilo, vai achar uma solução para essas questões todas. Ideias criativas, com propostas que efetivamente possam atacar a raiz dos problemas. Então é o seguinte, quando você é candidato, você tem uma equipe que vai lá, analisa toda aquela situação
e verifica quais são as saídas possíveis para resolver o problema. E ele vai aproveitar os primeiros 6 meses de governo, que é onde ele vem com a força dos votos da urna, para apresentar as propostas, que normalmente são propostas difíceis, propostas duras, para poder equacionar aquela situação e daí para frente ele poder administrar. Porque se ele entrar e titubear e ele não implementar medidas que efetivamente revertam esse quadro de dificuldade, ele não vai governar, o restante do governo dele vai ser um desastre. Ele então já tem vai que fazer ter isso. Os votos, toda aquela população acabou. contra ele. Aí ele vai começar a perder o prestígio, e aí o que acontece? Essas medidas duras todas precisam ser aprovadas, ou no Congresso ou na Assembleia Legislativa. E ele, para garantir sustentabilidade nisso, ele vem com a força das urnas. Num primeiro momento, deputados e senadores vão votar essas medidas, por mais duras que elas sejam. Se ele demorar muito a apresentar essas propostas, aí o político começa a pensar que essas medidas podem ter efeito contrário a ele do ponto de vista do que o eleitor pensa daquele político. E aí as dificuldades vão começar a apresentar para o novo governante. Tá certo, Bruno Fleury, a gente agradece aqui a sua participação em mais uma edição De Olho no Voto com a gente. Vamos ver se as pessoas conseguem ter um pouquinho de serenidade nesse dia de votação. Acho que a chuva deu até uma acalmada nos ânimos e vamos ver se todo mundo vota consciente. Muitíssimo obrigado por participar com a gente. E mais tarde, às 7, estamos aqui de novo. Tem mais, porque o De Olho no Voto é o dia todo, a TBC aqui aí acompanhando. Vamos ver o que o povo resolveu, né? O que ele decidiu. Vamos ver como é que vai ser. Muito obrigada, excelente tarde. Agradeço, boa tarde a todos. A gente encerra essa edição especial do De Olho no Voto com imagens ao vivo da Praça Cívica aqui em Goiânia. Dá para ver que continua chovendo ali na capital, né? Continue ligado aqui na TBC durante toda a tarde desse domingo. Nós vamos transmitir boletins ao vivo em nossa programação com as últimas notícias sobre as eleições aqui no estado e também links ao vivo direto do TRE. A partir das 5 da tarde, a gente acompanha aqui nos estúdios a apuração dos votos em tempo real. É a TBC De Olho no Voto. Uma ótima tarde para você.